que é a aceitação de tecnologia nas empresas, tá certo? Assim, pessoal, considere bastante a situação de estamos todos aqui sexta-feira à noite e queremos alguma coisa. Não estamos aqui só para receber presença na sala de aula. Estamos aqui porque nós queremos alguma coisa. E os palestrantes é a mesma coisa. Eles vêm aqui para passar um recado para vocês. Então aproveite, assim como vocês aproveitaram da professora Juscelia, aproveite a palestra do Rafael, por favor. Boa noite. Não estou muito acostumado a falar em microfones, né? Devo admitir, mas farei o possível aqui. Qualquer coisa eu vou dar uma saída com o microfone assim, não ligue. Bom, como o Emílio falou, eu concluí o mestrado agora na Universidade Federal, agora esse ano. E é um prazer estar aqui falando para vocês no IFPR. A maioria aqui é de curso técnico, né? Ou tem alguém que é licenciatura em Física, né? O resto é curso técnico, tecnólogo. Qual que é? É técnico, a maioria, né? O que eu vou falar aqui hoje é um tema que está muito em alta, que é inovação, criatividade e tecnologia em empresas, né? Principalmente voltado para o público de vocês, que a maioria acredito que esteja já no mercado ou se preparando para entrar no mercado. Hoje a maioria dos empresários e dos futuros chefes de vocês, eles esperam mais do que um simples funcionário com visão limitada das coisas. Eles querem alguém com visão inovadora, alguém que questione, alguém que busque melhorar processos e não apenas alguém que vá lá operar algum tipo de maquinário, algum tipo de coisa. Eles querem alguém que questione e busque sempre a melhoria dos processos, né? Então, hoje a inovação ela mostra-se como um panorama que está predominante em todo o cenário da empresa, tanto brasileira quanto internacional, e é isso que eu vou buscar apresentar para vocês aqui. Espero que esse tempo que a gente tem aqui hoje contribua para vocês no sentido da carreira de vocês serem funcionários com uma visão diferenciada sobre as coisas. Beleza? Por favor. A inovação hoje, se você abre qualquer tipo, se você abre uma revista de negócios, se você vai numa livraria, se você abre um site de notícias, você vê inovação por tudo, né? Livros sobre inovação, né? Gestão da inovação, conhecimento empresarial, gestão do conhecimento e da inovação. É um modismo, né? Será que é uma simples moda isso? Ou realmente é importante na vida das pessoas e na vida das empresas? Prêmios de inovação, fóruns internacionais de inovação tecnológica, o governo brasileiro premiando as empresas mais inovadoras do país, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o governo brasileiro incentivando cada vez mais inovação, essa coisa chamada inovação, fazendo leis, por exemplo, uma lei da inovação que foi lançada em 2009, que é uma lei voltada principalmente para fomentar o contato de empresas com institutos de ciência e tecnologia, como o IFPR, de forma que esses institutos possam gerar mais inovação para as empresas e passar esse conceito adiante para o mercado. Lei do Bem, que é uma lei que prioritariamente dá incentivos fiscais para qualquer tipo de empresário, qualquer tipo de organização que comprovadamente inove. Começando a falar sobre esse tema, então, para desmistificar um pouco o que é inovação, eu gostaria de mostrar para vocês aqui como que os mercados, as empresas, eles competem, como é que funciona a concorrência de mercado. No começo, a principal estratégia de diferenciação das empresas era por preço final. Então, o que significa isso? E hoje em dia alguns mercados ainda são assim. Eu tenho uma empresa que fabrica, por exemplo, uma caneta, e eu fabrico essa caneta para um determinado custo de produção e coloco lá na prateleira com um determinado preço. O meu concorrente, ele faz a mesma caneta, ele também faz a caneta, tem outra marca de caneta preta também, igualzinha, também tem esse tipo aqui e tal.
tem lá a produção dele, tem um custo, e ele coloca na prateleira com um determinado preço. O preço da minha caneta é um pouco maior do que a dele, né? Então a caneta dele começa a vender mais. Naturalmente, a pessoa não vê, pô, as duas coisas são caneta, eu vou comprar mais barata. O que eu faço para ganhar mercado para mim? Abaixo o preço da minha caneta, né? E ele ia lá e abaixa o preço dela, e eu abaixo a minha, e ele abaixa a dele. E assim, o que acontece? Até chegar no momento que esse preço já não dá para baixar mais. Porque o custo de produção dessa caneta chegou no limite do preço. Se eu não cobrar menos que isso, eu não vou estar ganhando nada, né? Aí passa-se então para um outro tipo de concorrência de mercado, que é a diferenciação pela qualidade. Então vamos lá, eu tenho uma caneta, sou um empresário. O que eu posso fazer nessa caneta que ela seja melhor do que a do meu concorrente? Porque aí assim as pessoas vão estar dispostas a pagar mais por ela. Então eu faço ela durar mais, simplesmente uma caneta de melhor qualidade, assim como qualquer outro produto que eu possa fazer com qualidade. E esse se tornou uma arma de diferencial competitivo um pouco mais avantajada, digamos assim, com o tempo. Mas hoje, chegamos num cenário econômico, no Brasil principalmente, nos países em desenvolvimento, no qual a qualidade muitas vezes já não é diferencial competitivo. Você vê gamas de produtos aí que todos têm qualidade. Então a empresa ela tem que se diferenciar de uma outra forma. Todos os produtos são bons, todos têm um preço adequado, né? E essa outra forma que as empresas vêm adotando para se diferenciar e se manter no mercado é a diferenciação pelo conhecimento e inovação. Que geralmente quem fala sobre inovação fala como se fosse um conceito assim muito difícil de entender. Não, inovação simplesmente é você fazer diferente, apresentar novas formas de fazer alguma coisa para o teu cliente, para o teu mercado, para a tua empresa que vocês trabalham, pensar no que vocês pensar exatamente na rotina de trabalho que vocês fazem, parar um pouco, refletir o que eu podia estar fazendo de diferente aqui, que vai agregar valor para a minha empresa. Inovou. Então é isso que hoje a maioria dos chefes e empresários estão buscando nos funcionários e o mercado está buscando nas empresas também. A cada momento que a gente passa aí tem coisa nova aparecendo, né? Pô, tablet, que é um negócio totalmente inovador. Até então a gente não sabia a necessidade de ter um tablet. E o Steve Jobs veio lá com o tablet e dominou o mercado, os smartphones e etc. Então tem empresas de base tecnológica muito forte que estão constantemente lançando novas coisas. Agora, existe também a palavra chamada invenção, né? Sabe a diferença, não? Inovação e invenção. Sabe a diferença? Invenção como se algo totalmente diferente, algo totalmente novo. E inovação é quando você pega algo que já existe e melhora ele. Quase. Inovação também pode ser algo novo. Pode ser algo totalmente novo. Um tablet. Não existia um tablet, certo? E de repente criou-se, né? Agora, o que vocês me falam disso aqui, por exemplo? O cara fez aí para comer o miojo ali, ele estava muito quente, ele fez um adaptador com um ventilador para esfriar ao mesmo tempo ali o miojo. Isso é inovação ou não? Não são coisas necessárias. Quase lá. O que aconteceu? Exatamente. Não há aceitação de mercado para isso. Não agrega valor na vida das pessoas. O mercado não aceitou, não vendeu. Ainda não foi algo útil para a sociedade. Então é uma invenção simplesmente, não uma inovação. Essa é a principal diferença. Então ali embaixo também, outro exemplo ali, né? O cara que quis aliar ali uma máquina de lavar roupa, não entendi direito aquilo ali, mas foi uma invenção louca que não deu certo. Né? Outro exemplo aí, né? A pessoa que tem rinite ali, também não deu muito certo, né? Para não molhar o sapato também não deu muito certo. Então, inovação não é igual a invenção. Inovação é o quê? É uma ideia que é implementada e dá resultado, como eu falei. Fazer diferente, fazer o que outros ainda não fizeram, sair da mesmice. Sair da mesmice, você está numa empresa que todo mundo faz a mesma coisa. Comece a fazer diferente, tente achar uma forma de agregar valor de outra forma. Eu vou mostrar daqui a pouco técnicas para vocês descobrirem isso, né? E falar também é fácil, né?
Como que eu vou fazer isso? Né? Baseado no que eu faço, pô, cheguei lá, o meu chefe passou ali para mim o roteiro, né, o meu roteiro ali diário que eu tenho que fazer, eu não sei como inovar, mas existem técnicas para estimular isso em cada um. A inovação ela pode ser, quando a gente fala inovação, dá a impressão que é só em produtos, né, um produto novo, mas nem sempre. Pode ser um processo novo dentro da empresa, pode ser uma inovação de marketing, pode ser uma inovação na sala de aula, pode ser uma inovação, uma técnica de gestão, pode ser várias coisas, não é só produto. Bom, para falar de inovação, existem alguns conceitos que precisam ficar claro na cabeça de vocês. O primeiro é ciência. O que é ciência? Nada mais é do que todo conjunto de conhecimento criado pela sociedade e que está publicado em algum lugar do mundo. Simplesmente isso. O conjunto de conhecimento que existe no mundo se chama ciência. Bom, técnica é know-how, é saber fazer. A pessoa que tem uma técnica precisa ser dotada de conhecimento para fazer algum tipo de procedimento. Próximo, meios. Meios são materiais e insumos para se fazer alguma coisa. O que esses 3 pontinhos aqui, formando esse triângulo, tem a ver? Isso é o conceito de tecnologia, certo? Na medida que alguma coisa precisou de ciência para ser produzida, precisou de estar em algum lugar, algum manual publicado de como é feito, precisou de alguém com expertise para fazer, precisou ter materiais e insumos para ser feita, e tudo isso junto transformou-se em alguma coisa que é útil para a sociedade. Isso é uma coisa tecnológica, tá? Tecnologia não é só alta tecnologia, que a gente fala que é smartphone. Tecnologia, você ouve na tecnologia, você acha que é smartphone, espaçonave, isso é a high-tech que fala. Tecnologia não é isso. Por exemplo, vamos pensar num objeto. Alguém fala um objeto? O que é objeto? Você. Objeto. Notebook. Vamos lá, notebook. Existe algum conjunto de conhecimento organizado, documentado, algum manual, alguma coisa sobre como fazer um notebook? Em algum lugar deve ter, né? Para fazer um notebook, existe técnica envolvida? Existem pessoas trabalhando com técnica para fazer um notebook numa fábrica? Precisa de algum tipo de material, algum tipo de insumo para fazer um notebook? Sim. É útil à sociedade? Pra caramba, é tecnologia. É super fácil, né? Mas vamos pensar em um produto mais básico. Você vai na cantina ali e pede um... Fale. Uma régua? Não pedi na cantina, mas Não. uma enxada, por exemplo. Como? Uma enxada. Uma enxada. Uma enxada, vamos ver. Tem algum conjunto de conhecimento, precisa ter ciência, conjunto de conhecimento reproduzível e documentado para fazer uma enxada? Sim. Tem que ter o ângulo certo ali, a pá tem que ser do material tal, não sei o que, tem todo um conjunto de ciência por trás de uma enxada. Precisa de técnica para ser feito? Com certeza, você tem que ter o ferro ali, igual não sou especialista em enxada, né? Mas tem que ter uma forma para fazer, tem que ser um cara especialista para fazer e fabricar uma enxada. Tem meios, tem materiais e insumos para ser feito e é útil à sociedade. É um produto tecnológico. Aí você pergunta, o que não é tecnológico? Não é tecnológico porque é natural. O que é da natureza não é tecnológico. Ou coisas que não são úteis à sociedade não são tecnológicas. Tá? Todo o restante que envolve ciência e meios é tecnologia. Aí tem a eterna discussão da década, né? Muitas pessoas são contra o avanço tecnológico. Acham que faz mal para a sociedade, outros acham que faz bem. É uma eterna discussão que não acaba, né? Por exemplo, quando saiu o trator, né? Há uns anos atrás saiu o trator, muita gente foi contra, porque o trator vai acabar com a mão de obra na lavoura, não sei o que, né? Milhares de pessoas empregadas vão fazer um trator e tal, e as pessoas tendem a pensar de forma como se isso faça mal. Mas ao contrário, o trator está ali para ajudar e fazer com que de repente essas pessoas que estavam trabalhando se deslocam para posições melhores na organização. Não quer dizer que a pessoa fica desempregada, né? Então
Então, tá aí o trator. Hoje não existe agricultura sem essa máquina. Um exemplo mais atual, né, é a calculadora. Na época que saiu a calculadora, muitos educadores, pedagogos foram completamente contra o uso da calculadora porque vai emburrecer completamente os alunos. E ninguém vai ter que fazer mais conta no papel, onde já se viu usar a calculadora. Mas, por outro lado, hoje se sabe que a calculadora foi um utensílio que ajudou muito no desenvolvimento da matemática do ensino como um todo, né, na engenharia e cursos técnicos, etc. O próximo que vai ter é o iPad, o tablet. Daqui a 20 anos eu não tenho a mínima dúvida que toda sala de aula que se preze, cada um vai ter o seu tablet. Claro, existem questões sociológicas aí por trás, né, do uso exagerado do tablet por criança, então eu não vou entrar no mérito. Mas que a tecnologia faz bem, isso sim. Esse outro exemplo, só um pouquinho antes do smartphone, é a mesma coisa, né? Por exemplo, ali eu coloquei o exemplo do autocorretor, porque eu vi uma matéria hoje de uma... acho que ela era professora de algum livro criticando o recurso do autocorretor do smartphone, né? Falando que isso faz as pessoas não se preocuparem muito com a gramática da palavra e escrevem de qualquer jeito. Então, essa eterna discussão existe sobre tecnologia. Bom, como é que o Brasil está em termos de ciência, né? Por que eu estou falando de ciência e de tecnologia? Porque é a partir da ciência e da tecnologia e desse conhecimento é que surgem as inovações, né? Com todo o conhecimento, os meios e as técnicas para se fazerem as coisas, é que as pessoas criam produtos novos e inovam, né, tecnologicamente. O Brasil hoje, esse aí é um ranking internacional do tanto de ciência e de conhecimento que o país produz. A gente está ali em 13º, né, com 59 mil artigos publicados nessa base de dados ali, o que representa 2% do total do mundo. O que tá bom, né? No mundo inteiro, 2% das publicações científicas é brasileira. Interessante, né? Agora, um outro ranking é o ranking das patentes de invenção criadas pelo Brasil. O que é uma patente de invenção, para quem não sabe? É alguém que cria alguma coisa nova e quer guardar aquilo, ter o direito de só ele poder usar daquele tipo de invenção, e ele vai lá e patenteia, cria um registro nos Estados Unidos com essa invenção dele. Então esse é um indicador interessante do quanto o país inova, né? O Brasil, já por outro lado, representa 0,1% do mundo em patentes, ou seja, o Brasil inova muito pouco hoje. Ele até faz ciência, mas ele não transforma isso em novos produtos para a sociedade e novas soluções, né, inovações. Bom, aí, como é que a gente pode mudar esse cenário, né? As principais instituições que têm por responsabilidade fazer isso são institutos de ensino, né, técnico. No caso, aqui, a UFPR, onde eu estudei, qualquer universidade, qualquer instituto de ciência e tecnologia tem a obrigação de mudar esse parâmetro de forma a crescer o país, né? Até porque se a gente vai falar hoje do que a riqueza que o Brasil gera, tem muito pouca tecnologia, né? O que a gente exporta hoje é basicamente soja, minério de ferro, café e etc. Que são produtos de baixo valor agregado, de baixa tecnologia. Então, com o Brasil tendo mais inovações, mais tecnologia, consequentemente a gente vai estar numa posição melhor daqui a uns anos, né? Qual que é o ponto de partida da inovação? Criatividade. Criatividade é, na sua essência, onde começa a inovação, o start, a faísca do processo inovativo dentro de uma pessoa, de uma empresa, é a criatividade. Tudo surge de uma ideia, né? Você tem uma ideia e vai buscar implementar essa ideia para ver se pega, se é útil, se pega, né? Na sua empresa ou na sua sociedade, se vende, etc. Então, inovação é mentes criativas dentro de uma empresa. Você tem que ter pessoas
criativas e processos adequados e que priorizem a criatividade da pessoa. Não adianta você ter pessoas criativas numa empresa, porque a tua empresa é uma coisa rígida. A empresa que você trabalha, você tem aquele escritório chato, você chega lá, você não gosta das pessoas que estão lá, é um ambiente ruim. Cara, então não é um ambiente legal para você, que não estimula a criatividade. Porque a criatividade ela não pode ser gerada, mas ela pode ser estimulada em cada indivíduo. Tá? Então, hoje, as empresas elas buscam gerenciar também a criatividade, além de gerenciar a grana, gerenciar os recursos, gerenciar a capacidade intelectual dos seus funcionários. Isso vocês vão sentir no mercado, com certeza. Algumas dicas para melhorar essa criatividade em cada um de vocês, né? É questionar normas e pressupostos, primeira coisa. Se você tem um chefe que no momento que você questiona algum processo, alguma coisa na empresa, o cara acha ruim, sai da empresa. Porque por mais, às vezes, louca que seja a tua crítica, você está buscando melhorar, você não está criticando o processo justamente porque você é chato. Você está buscando melhorar a empresa. Então, é o papel do chefe ouvir esse tipo de sugestão tua. Né? Tolerar o conflito de ideias. Toda ideia boa surge de conflito de ideias. Sempre vai ter alguém contra. Então, é papel de cada um saber lidar com ideias opostas também. Propor, de repente, criação de negócios na empresa que vão além do negócio principal do que ela trabalha, né? Se você olhar empresas há 30 anos atrás, quais eram as empresas top do mercado global, a maioria delas hoje não está mais listada, ou as que estão listadas é porque geralmente elas mudam de área. Não é que mudam totalmente de área, mas começa a gerar processos em outros nichos também, etc. Então, cabeça aberta nesse sentido também é importante. Aí, frases, né, que barram a criatividade que a gente ouve com certa frequência nas empresas. Né? A gente já tentou fazer isso antes, até a palestra anterior até passou um pouco por isso. A gente já tentou fazer isso antes, não deu certo. O nosso negócio não é esse. Como que o nosso negócio não é esse? Mas pode ser, de repente, vamos tentar, né? Até agora temos ido bem, para que mudar? Mudar para continuar indo bem. Esse é um problema muito comum, né, em pessoas que estão em alto escalão da empresa. Quando a empresa está indo bem, lucrando, ganhando dinheiro, o cara não quer mudar por causa daquele velho ditado que time que está ganhando não se mexe. Né? Se você estudar um pouco sobre Apple, sobre Google, sobre as empresas que são exemplo de ambiente e de produtividade, você vai ver que os caras estão sempre mudando e arriscando e tomando riscos. Eles não pegam simplesmente um status quo ali de um processo e continuam naquilo para sempre. Sempre tem que mudar. Né? O mundo é uma mudança. Né? Na teoria funciona, mas na prática, como é que vai dizer isso se ainda não houve a prática, só houve a teoria? Bom, aqui, só para ilustrar um pouco como que o pensamento criativo às vezes pode ser um pouco difícil, tem que ser estimulado, tem um exercício aqui para vocês. Tá? Então, imagine lá o seguinte problema. Né? Você está dirigindo o teu carro, uma noite, lá está uma chuva horrível, está uma tempestade saindo aqui do campus, está uma tempestade, raio do outro lado, vento laval, tem um tornado vindo ali, assim e tal. E você está passando com o teu carro na frente de um ponto de ônibus, certo? Nesse ponto de ônibus você avista 3 pessoas no ponto de ônibus. Então ali assim, com frio, tal, querendo ir embora, o ônibus não passa, e ele está vindo um tornado lá e tal. Uma velhinha doente, está tendo uma crise de convulsão lá, está quase morrendo, coitado. Um amigo teu, né, que ele já te salvou uma vida uma vez, e você não vê a hora de retribuir o favor para ele. E a terceira é a mulher ou o homem dos seus sonhos. Né? Tá, a Angelina Jolie tá ali. Pô, eu preciso. O cara tá encalhado ali, né? Tem a Angelina Jolie no ponto, ele tá vendo a oportunidade da vida dele de casar, né? Então, aí qual que é o problema nesse caso? O seu carro é estreito, ele só cabe uma pessoa. Você está dirigindo. Aí eu pergunto, você tem que levar só uma pessoa, não dá para levar os 3. Quem você leva? Deixa o carro do meu amigo da Belém, você tá e fica conversando com a mulher. Fica conversando com a mulher no ponto. Quem mais pensou nessa?
você acabou com a minha palestra, pensando também isso. Eu já conhecia, já viu essa palestra em algum lugar? Pelo amor de Deus. Pode passar a solução ali, porque eu achei que ia ficar uns 5 minutos aqui. Você dá a chave do teu carro pro teu amigo, ele pega a velhinha na consultória, você tem que ficar chegando ali no ponto, acabou, acaba o mundo, né? Passa a tornada, você voa, mas acabou. Eu, sinceramente, quando eu vi esse problema, cara, eu fiquei, puta, o que eu faço? Acho que é a velhinha, né? Porque é a velhinha. E eu tive um bloqueio criativo ali que não deu essa solução criativa, tá? Só para descontrair um pouco. Aí, a gestão da criatividade. Então, bom, a gente já sabe que precisa ser criativo, né? Agora, se coloquem na pele do chefe de vocês, o pessoal lá. Ele precisa fazer essa galera ser criativa, para ele mudar, porque ele já está vendo que as vendas dele estão baixando, ele precisa inovar, mas ele não sabe o que fazer, ele precisa da ajuda dos funcionários dele. Então ele precisa gerir a criatividade. Então ele não precisa ser ele o cara que tem que ter ideia inovadora, né? Essa ideia não existe mais. O dono da Google, eu duvido que ele, bom, ele deve ser um cara inovador, mas eu duvido que ele seja um cara super criativo, que está sempre tendo a ideia a ele. Não, ele criou um ambiente na empresa dele que estimula a criatividade, em vez de ensinar como ser criativo, né? E aí, para ser estimulado, existem técnicas muito interessantes para estimular a criatividade e a geração de ideias que eu vou passar daqui a pouco. Então, a maioria das empresas hoje treina habilidades específicas do funcionário sem se preocupar com a criatividade. A primeira coisa que qualquer empresa chega lá é te dar um calhamaço de papel, assim, bum. Esse é o nosso processo. Leia ele até amanhã, porque é assim que a nossa empresa funciona. Então, se adequa a isso. É difícil, não é assim que é para ser. Você tem que se adaptar à sua empresa, mas tem que estar sempre disposto a mudar esse processo também. Melhoria contínua. Atitudes individuais que podem inibir a criatividade e até no ambiente de trabalho, né? Uma pressão para se conformar com tudo, que eu acabei de falar. Atitudes e meios excessivamente autoritários, quando você entra numa empresa e o cara é o boss, né? Ele não quer ouvir nada, é ele que manda na empresa e acabou. O medo do ridículo, né? As pessoas tendem a não apresentar ideias porque elas têm medo que isso soe como um cara burro, você está sendo ridículo, nada a ver essa ideia e tal. Quando você pega os maiores inovadores do mundo hoje, quando você ouve o passado dos caras, eles fizeram coisas absurdas e ridículas também, antes. O fracasso faz parte. Intolerância com atitudes mais joviais, excesso de ênfase na recompensa e sucesso imediato, né? A busca excessiva de certeza para tudo. Não existe certeza na inovação. Você nunca vai ter certeza quando você está propondo alguma coisa nova. O risco é iminente, né? Bom, falta de tempo para pensar. Às vezes você tem tanta coisa para fazer que você não pensa no seu trabalho. Você só replica as coisas, né? E uma organização muito rígida, né? Uma organização com processos muito estabelecidos, com chefes com personalidades difíceis, etc. Isso também inibe a criatividade. E essa é uma frase do Peter Drucker, que é um dos gurus aí da administração moderna, tá? Olha o que ele fala. Sabemos que, na organização atual, os trabalhadores do conhecimento estão substituindo rapidamente os trabalhadores manuais. Mas, infelizmente, nós sabemos muito pouco sobre como gerir esses trabalhadores e o trabalho baseado no conhecimento e sobre como integrar e medir esse trabalho. E apesar de toda a pesquisa realizada nos últimos 50 anos, nós sabemos muito mais sobre como destruir a criatividade do que sobre como a estimular. Essa é a realidade. E esse muitas vezes é um senso de injustiça que algumas pessoas sentem no trabalho, né? Quando elas acabam tendo uma ideia boa, mas isso não é devidamente observado, né? Não é dado devido crédito para isso, porque eles raramente conseguem medir o quanto uma pessoa é criativa e tem conhecimento. Aí, por outro lado, o que estimula, né? O oposto, né? Não ser autoritário em excesso, postergar julgamento sobre as pessoas, não ficar julgando